dia, meu amigo aferista. Aqui é o seu amigo professor Wellington Belo, do canal Dicas do Ar. E hoje nós estamos aqui para falar sobre esse equipamento aqui, ó. Isso aqui é uma recolhedora de fluido refrigerante do tipo portátil, da TIP, e a Reco 520 SD. Essa máquina, esse equipamento é de um aluno, né, de um ex-aluno meu, e deu problema. Ela veio para mim para manutenção. Danificou e ele pediu que eu fizesse a manutenção desse equipamento. Fui fazer o diagnóstico, eu observei que o problema, né, da máquina, o problema da manutenção, quando ela tem apertado defeito, foi muito provavelmente falha no manuseio, né, falha de operação. Então, em virtude disso, eu vim fazer esse vídeo para nós discutirmos a forma correta de se operar, né, de se trabalhar com um equipamento desse tipo. Beleza? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações para que você seja avisado sempre que tiver novidades no canal e deixe seu like. Seu like é muito importante para nós. Beleza? Roda a vinheta. Eu resolvi fazer esse vídeo, como eu já tinha comentado anteriormente, exatamente porque eu recebi essa máquina para manutenção. Essa máquina foi enviada por um ex-aluno. Ela chegou com defeito. Tinha dois defeitos, tinha um defeito mecânico e um defeito na parte elétrica. O defeito na parte elétrica foi provocado exatamente pela parte mecânica que travou, o compressor travou, danificou uma válvula. Analisando cuidado, eu cheguei à conclusão que foi um calço hidráulico que aconteceu, danificou a placa de válvulas, travou o compressor, gerou um aquecimento e danificou a parte elétrica. Então eu ajeitei a parte elétrica, fiz o reparo, comprei as peças da parte mecânica e agora ela já está aqui, ó, trabalhando 100%. E em virtude desse problema, como foi um calço hidráulico, eu cheguei à conclusão que foi falha de operação. Lendo o manual que está disponível no site do fabricante, eu observei que esse o manual dessa máquina não é bem claro, né? Eu acredito que seja em virtude da tradução. Talvez esse manual tenha sido traduzido de outro idioma e no processo de tradução algumas informações se perderam, não ficou bem claro. Bom, isso é uma suposição, mas não ficou bem claro. Então por isso eu resolvi fazer esse vídeo mostrando passo a passo de como utilizar essa máquina, né, para recolher o fluido refrigerante. Vamos utilizar aqui esse veículo, já está todo, né, preparado aqui, manifold já instalado nas tubulações de alta e baixa. E aqui está a máquina, pessoal. A máquina é basicamente aqui a recolhedora. Nós temos aqui um cilindro de armazenamento do fluido refrigerante. Esse é um cilindro específico, né, ele é para essa condição. Não pode utilizar, pessoal, a botija que se compra, aquela descartável, né, pessoal? Aquela botija, ela não vai aguentar a pressão que eventualmente a máquina venha a exercer para o armazenamento do fluido, certo? Então tem que ser um cilindro específico. Veja que esse cilindro, ele tem duas válvulas aqui, ó, uma válvula de líquido e uma de vapor. A diferença física é que nessa válvula aqui, o pescador dele, ele tem um cano que vai buscar o fluido lá praticamente no fundo do cilindro, da botija, enquanto que essa outra válvula, o pescador dele só vai aqui, até aqui em cima. Então esse aqui vai sair o fluido no estado gasoso e esse aqui vai sair o fluido no estado líquido, porque ele vai buscar, o pescador dele vai buscar lá de baixo, então ele vai sair no estado líquido. Beleza? Então nós vamos utilizar a máquina dessa forma. Vamos colocar aqui a mangueirinha, ó, da máquina para a botija. Aqui na tela frontal eu vou colocar o esquema, né, para ficar mais fácil, né, o desenho tanto da instalação aqui, certo, quanto do painel da máquina. A máquina ela tem os dois manômetros, né, de baixa e o de alta, certo, que na realidade seria o de entrada e o de saída. Aqui tem duas conexões de 1/4, onde tem escrito IN, que é entrada, e OUT, saída. E aqui nós temos três registros, três válvulas. Esse registro superior, onde você escolhe a função de operação da máquina. Vamos fazer duas funções aqui. Uma função de recolhimento, que é o recovery, certo? E a outra função é a função de purga, que seria a limpeza, a remoção do fluido que ficou remanescente na própria máquina, né? Então não pode ficar fluido armazenado na própria máquina. Então é a função purga, certo?
E esses outros dois registros aqui é exatamente o registro de entrada e o de saída. Onde nós temos aqui, ó, closed, que é fechado, open aberto, né? E da mesma forma aqui, ó, open aberto, closed fechado. Então no momento, como é que está aqui a máquina aqui, pessoal? Ela está no modo, né, ó, mode, no modo recolhimento, recovery, e as duas válvulas estão fechadas. Então tem aqui, ó, closed e closed, tanto a de entrada quanto a de saída. A máquina também vem esse filtro aqui, pessoal, ó, colocado na entrada. Você vê que ele também tem aqui, ó, marcado aqui, ó, talvez dê para você ver, mas está aqui, ó, ó, entrada, né? Então o fluido vai entrar aqui na máquina, né? E vai sair por aqui, ó, para o cilindro. Beleza? Esse filtro, ele é um filtro apenas mecânico, pessoal. Ele apenas tem a função de reter partículas sólidas. Ele não é um filtro secador, né? Algumas pessoas podem até pensar que é um filtro desumidificante. Não é. Ele é só um filtro mecânico. Ele só vai reter partículas sólidas. No manual também não está claro sobre a troca dele. O manual manda apenas trocar eventualmente. Mas ele não fala um período de horas de funcionamento ou de quantidade de cargas recolhidas. Dá uma especificação precisa, tá? E aqui embaixo, pessoal, nós temos dois interruptores, ó. Nós temos um disjuntor térmico. Então, no caso de um aquecimento da parte elétrica, esse disjuntor vai desligar, desarmando o compressor. E aqui nós temos o botãozinho on-off, né? Liga e desliga da máquina. Na parte posterior da máquina, nós ainda temos um separador de óleo. Esse negócio aqui, esse componente aqui atrás, é um separador de óleo. Ou seja, todo o óleo que for recolhido do sistema, certo? Ele vai ficar armazenado aqui. Agora, ó, mangueira de serviço, acoplada aqui na entrada, passando pelo filtrozinho na entrada. As válvulas fechadas, closed, closed. A recolhedora aqui, ó, o modo, né, em recovery, recolhimento. As válvulas do manifold estão fechadas. E as válvulas do cilindro aqui também estão fechadas, ó. Veja que eu já conectei também a mangueira de saída da máquina, ó, o out, ao cilindro de recolhimento, na função líquido, tá, pessoal? Ó, do lado de líquido, certo? Porque a máquina ela vai mandar, certo, no formato, o fluido refrigerante no formato líquido. As mangueiras conectadas, que nós vamos fazer? Vamos fazer, começar pela purga, né, expurgando o ar com as mangueiras entre o manifold e o cilindro de recolhimento. Então nós vamos abrir aqui o cilindro, né, a válvula de manifold. Vamos abrir a válvula de alta, resiste de alta. Ok? Agora já temos um fluido refrigerante empurrando o ar por essa mangueira, mas aqui está tudo fechado ainda, certo? E aí vamos fazer o que, pessoal? Nós vamos abrir aqui o resistor tanto de entrada quanto de saída. Então vamos colocar aqui, ó, o resistor de entrada, certo? Aberto, na condição de líquido, beleza? E vamos colocar aqui o resistor de saída também aberto. Então aqui já está aberto, aberto. Agora o fluido refrigerante já está empurrando o ar, certo? E ele está agora nessa mangueira aqui de saída, pessoal. Mas não entrou no cilindro, certo? De recolhimento. Por quê? Porque a válvula aqui está fechada. Então vamos fazer o quê? Vamos expurgar aqui, certo? Fazer a purga aqui da mangueira. Pronto. Começou a sair o refrigerante, né? Expurgou o ar do sistema. Nós podemos abrir agora a válvula do cilindro de recolhimento. Agora o momento onde eu acredito que houve o mau uso do equipamento. Isso é uma condição que eu analiso em função do defeito que estava na máquina, né? Quando eu desmontei. Então acontece o seguinte: quando você abrir essa válvula, se as pressões do cilindro e do carro estiverem diferentes, por exemplo, esse carro poderia ter acabado de chegar aqui, o ATV funcionando, e a pressão de alta está ainda excessiva. Não é o caso aqui, você vê que a pressão de alta aqui, esse carro está muito tempo parado, já equalizou e tal. Vamos supor que ela estivesse ainda com 150 PSI, e o cilindro aqui na temperatura ambiente com 80, 90 PSI. Então nesse momento que ao abrir essa válvula, depois que eu expurguei todo o ar do sistema, o refrigerante já está aqui, ó, né, o fluido refrigerante já está aqui, só pela diferença de pressão do carro para o cilindro já haveria um fluxo de refrigerante passando por dentro da máquina para o cilindro. Se nesse momento eu ligar a máquina,
ela vai sofrer o calço hidráulico. Esse fluxo de fluido na forma líquida passando por dentro dela, né, vai gerar o calço hidráulico e vai danificar a máquina. Então o pulo do gato está aí. O que você vai acontecer? Você vai abrir aqui o resistor, eu vou fazer agora, e vai esperar equalizar a pressão do carro com a do cilindro. Como é que você vai saber, pessoal, se equalizou, se está diferente? Aqui no caso não teve nenhum problema, né? Por quê? Porque esse carro estava muito tempo parado, então não havia diferença de pressão. Mas você vai saber por duas formas. Primeiro, você vai olhar para a pressão aqui no manifold de alta e a pressão aqui, ó, na máquina, né? Esse manifold aqui vai estar marcando a pressão do cilindro de recolhimento. E esse manômetro aqui do manifold vai estar marcando a pressão no sistema. Se eles estiverem diferentes, você não liga a máquina, tá? Você vai esperar equalizar, você vai esperar até a pressão desses dois manômetros ficarem iguais. Outra coisa que pode acontecer é você escutar o chiado, né? Aquele chiado característico do fluido passando por dentro da máquina. Então você vai esperar, vai aguardar um pouquinho quando parar de chiar, ou seja, quando as pressões aqui desse manômetro igualar com a do manifold, aí sim você pode ligar a máquina. Então pronto, agora aqui está na condição ideal, ó. Certo? O resistor aqui está aberto, ó. Aberto na posição líquido, tá, pessoal? Porque aqui esse resistor de entrada ele tem a posição líquido, tem a posição vapor, então está aberto na posição líquido. E o resistor aqui do meu cilindro também está aberto. As pressões já estão equalizadas, 90 PSI, quase 90 PSI, não tem mais chiado. O que eu faço agora? Eu ligo a máquina. Beleza? Então agora a máquina ela já está puxando o fluido refrigerante. Veja que a pressão aqui, ó, o manifold já está caindo, ó, 50 PSI. Beleza? Está aberto só a de linha de líquido, tá, pessoal? A linha de baixo está fechada, ó. Linha de líquido está aberta. Está puxando aqui, ó. E é o que acontece, pessoal. Quando ela começar a puxar da linha de baixa também, porque ela já recolheu todo o fluido na condição de líquido. Aí o que você vai fazer? Você vai mudar aqui o resistor de entrada para a posição vapor. Ao mesmo tempo que vai abrir agora aqui o resistor na condição também, né? O resistor da linha de baixo. Vamos 5 minutinhos. Mas você vê que o manômetro de baixa do manifold já entrou em vácuo, né? Ó, abaixo de zero. Então significa que recolheu, né? A máquina recolheu todo o fluido do sistema. Vou fechar aqui os resistores do manifold, tanto de alta quanto de baixa. E nesse momento desligar a máquina. A máquina já fez o recolhimento. Só que agora o que acontece? Só a máquina ela ficou com fluido refrigerante no sistema dela, internamente a ela está cheia do fluido refrigerante que você tirou do veículo, certo? O ideal é que você faça um recolhimento também agora do fluido que está internamente à máquina. Como é que vai fazer esse processo? Como é esse processo? Você vai utilizar a função purga. Então aqui nesse registro, né, no mode, né, que é o modo, você vai mudar de recolhimento, recovery, para purga. Essa purga é a purga interna, fazer o recolhimento do fluido refrigerante que ficou internamente. Lembre-se que eu acabei de fechar aqui os resistores do manifold, ó, está fechado, certo? Aqui continua aberto, aqui continua aberto e aqui continua aberto, tá? Só mudei aqui para a função purga. E aqui também o resistor de entrada eu vou mudar também para a função purga, beleza? Aqui até agora, ó, a pressão subiu e ligo a máquina novamente. A máquina vai ser ligada novamente e você vai notar que o manômetro agora da máquina de baixa, ele vai para zero, né? Indicando que o recolhimento foi feito. Ele está recolhendo agora o gás, né, o refrigerante, fluido refrigerante interno. Pronto. Chegou a zero, entrou em vácuo, pessoal. O que eu faço? Fecho os resistores e desligo a máquina. Pronto. Observe que eu fiz todo o processo com o cilindro de recolhimento numa balança. E aqui nós temos outro ponto importante para o diagnóstico,
a quantidade de fluido que foi recolhido, né? Então esse carro ele estava com baixa carga de fluido refrigerante, ó, só 300 gramas que foram recolhidos. E na realidade aqui na etiqueta, né, esse é um Voyage, ele marca 450 gramas. Então aqui já nos deixa um indício aí, né, de que ou tem um vazamento nesse carro, ou pode ter acontecido, né, de uma manutenção, a pessoa que aplicou o fluido deixou a carga de gás abaixo do correto. E agora, terminou, pessoal? Não, agora você vai fazer o recolhimento do óleo, né? Aqui no separador, você vai colocar aqui um reservatóriozinho, um graduado, vai abrir a válvula aqui, ó. Esse é o procedimento correto para a utilização do equipamento. A dica que eu tinha para mostrar para vocês é exatamente essa: não ligar a máquina antes de equalizar as pressões, para evitar esse problema. Lembrar que essa máquina, pessoal, esse tipo aqui, ele é uma máquina onde o compressor ele é um compressor a seco, então ele não tem óleo, não tem lubrificação própria, certo? Então não tem troca de óleo, não existe, né? Diferente de uma bomba de vácuo, né, que você tem que fazer a troca do óleo regularmente. Aqui não, ele é um compressor seco, certo? Então você trabalhando dessa maneira, você vai ter uma vida útil do teu equipamento bastante longa. Beleza?